Havia um tempo em Israel em que espadas decidiam destinos e palavras impensadas custavam vidas. Um tempo em que o futuro rei ainda caminhava como fugitivo, dormindo sob o céu do deserto, com o coração ferido e a mão sempre próxima da espada. Foi nesse tempo que Deus usou uma mulher. Não uma profetisa diante das multidões, não uma rainha em seu trono, mas uma mulher comum, com uma sabedoria extraordinária. Esta não é apenas uma história sobre um conflito familiar. É uma história sobre autocontrole, sobre discernimento e sobre como Deus pode usar uma única decisão correta para impedir uma tragédia irreversível. Hoje você vai ouvir a história de Abigail, a mulher que enfrentou a fúria de um guerreiro e salvou o futuro de um rei. A Bíblia nos leva até Carmelo, uma região fértil, próspera, cheia de rebanhos. Ali vivia uma mulher chamada Abigail. As Escrituras dizem que ela era formosa, mas fazem questão de destacar algo ainda mais raro. Ela era sensata e inteligente. Abigail não era apenas bela aos olhos, ela era equilibrada na mente, prudente nas palavras, atenta às consequências. Ela pensava antes de falar, e quando falava, suas palavras traziam vida. Mas Abigail vivia um contraste doloroso. Seu marido se chamava Nabal, um homem extremamente rico, porém duro, arrogante e insensato. Enquanto Abigail edificava com sabedoria, Nabal destruía com orgulho. E foi esse orgulho que colocou todos em perigo. Naquele tempo, Davi e seus homens vagavam pelo deserto. Eles protegiam rebanhos, guardavam pastores, impediam saqueadores. Durante todo o tempo em que os servos de Nabal estiveram no campo, nenhum dano lhes aconteceu. Chegou então o tempo da tosquia, tempo de festa, tempo de abundância. Davi enviou mensageiros com um pedido respeitoso. Não exigiu nada, não ameaçou, apenas lembrou do bem que havia feito. Mas Nabal respondeu com desprezo: "Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé?" Aquelas palavras atravessaram o deserto como uma lâmina. Davi sentiu o sangue ferver, o coração se encheu de ira, e naquele instante a tragédia começou a tomar forma. Davi ordenou: "Cada um cinja a sua espada." 400 homens marcharam com ele. Não era apenas raiva, era humilhação, era orgulho ferido. Davi estava prestes a fazer o que muitos homens fazem quando se sentem desrespeitados: agir antes de pensar. Se Davi tivesse chegado até a casa de Nabal, nenhum homem teria sobrevivido. Mas Deus já havia preparado uma resposta. E essa resposta não vinha armada, vinha montada num jumento, carregando pão, vinho e humildade. Um servo correu até Abigail e contou tudo. Ela entendeu imediatamente o perigo. Abigail não discutiu com Nabal. Ela sabia que não adiantaria. Ela não perdeu tempo. Ela agiu. Preparou provisões, carregou alimentos e foi ao encontro de Davi. Ela sabia que cada segundo contava. A sabedoria dela não estava apenas nas palavras, mas na rapidez da decisão. Quando Abigail viu Davi, desceu do jumento, prostrou-se com o rosto em terra, uma mulher sozinha, diante de um exército enfurecido. E então ela falou. Ela não acusou, não se defendeu, não justificou Nabal. Ela assumiu a culpa para salvar vidas. Ela lembrou Davi de quem ele era e de quem ele ainda seria. Disse com sabedoria: "O Senhor te guardará do derramamento de sangue." Ela falou ao coração, não ao orgulho. E aquelas palavras desarmaram um guerreiro. Davi respirou, a ira cedeu, a espada permaneceu na bainha. Davi então declarou: "Bendito seja o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro." Nabal, dias depois, soube de tudo. Seu coração desfaleceu e Deus fez justiça. Abigail, a mulher sábia, tornou-se esposa de Davi. A mulher que salvou vidas foi honrada por Deus.
Abigail nos ensina que sabedoria é saber quando falar e quando agir em silêncio. Que humildade não é fraqueza, é força sob controle. Quando o mundo pede vingança, Deus procura alguém disposto a trazer paz. Que você seja essa pessoa, porque uma única decisão sábia pode mudar o destino de muitos. Como ser uma Abigail nos dias de hoje? A história de Abigail não terminou em Carmelo. Ela atravessou séculos, ela atravessou culturas e continua acontecendo, todos os dias. Porque ser uma Abigail não depende de tempo, não depende de lugar, nem depende de posição. Depende de atitude. Hoje, Abigail não veste roupas do deserto. Ela anda pelas ruas das cidades, trabalha em escritórios, vive em casas simples ou em apartamentos pequenos. Enfrenta pressões modernas, mas lida com os mesmos conflitos antigos. Abigail no lar. Ser uma Abigail no lar é perceber quando o silêncio é mais sábio que a discussão. É escolher não reagir no calor da emoção. É entender que nem toda batalha precisa ser vencida com palavras. Há momentos em que alguém dentro de casa fala movido pelo orgulho, pelo cansaço ou pela frustração. A Abigail de hoje não ignora o problema, mas também não alimenta o conflito. Ela ora antes de responder. Ela pensa nas consequências. Ela protege o ambiente, mesmo quando não recebe reconhecimento. Assim como Abigail fez, ela age para salvar a casa antes que a casa seja destruída. Abigail no trabalho. No ambiente de trabalho, ser uma Abigail é ser a pessoa que evita crises silenciosamente. É aquela que percebe o erro antes que ele se torne público, que corrige sem humilhar, que alerta sem acusar. É a profissional que entende que palavras mal colocadas podem destruir carreiras. Enquanto outros reagem por ego, a Abigail de hoje age por sabedoria. Ela escolhe a hora certa para falar, escolhe o tom certo, escolhe o caminho da solução. E muitas vezes, ninguém saberá que foi ela quem impediu o desastre. Mas Deus sabe. Abigail na escola e na família. Ser uma Abigail na família é ser ponte entre gerações. É ouvir antes de julgar, é compreender antes de responder. Na escola, na faculdade, no convívio com amigos, a Abigail de hoje é aquela que não espalha conflitos, mas traz equilíbrio. Ela não precisa levantar a voz para ser ouvida. Sua postura fala por ela. Abigail nas redes sociais. Talvez um dos lugares onde mais precisamos de Abigails hoje seja nas redes sociais. Ali a ira se espalha rápido, o julgamento é instantâneo e as palavras ferem sem rosto. Ser uma Abigail nesse ambiente é não reagir impulsivamente. É não compartilhar aquilo que só alimenta o ódio. É escolher ser luz em um espaço que valoriza a descuridade. Às vezes, ser Abigail é simplesmente não comentar. Outras vezes, é falar com graça quando todos gritam. Abigail diante do conflito. Ser uma Abigail não é fraca. É ser forte o suficiente para controlar as próprias emoções. É ter coragem para assumir responsabilidades, mesmo quando não somos os culpados diretos. É agir rápido quando outros paralisam. É entender que Deus usa pessoas comuns para evitar tragédias extraordinárias. Abigail em qualquer lugar. Onde houver conflito, uma Abigail pode fazer a diferença. Onde houver orgulho, uma Abigail pode trazer humildade. Onde houver ira, uma Abigail pode trazer paz. Talvez você nunca esteja diante de um exército armado, mas pode estar diante de palavras que machucam, decisões precipitadas ou relacionamentos à beira da ruptura. E assim como naquele dia em Carmelo, Deus continua procurando pessoas dispostas a agir com sabedoria no momento certo. Encerramento final. Ser uma Abigail hoje é escolher ser instrumento de Deus em meio ao caos. É confiar que a sabedoria ainda salva vidas, ainda muda destinos, ainda honra quem a pratica. Que onde quer que você esteja, no lar, no trabalho, na rua ou na internet,
você escolha ser como Abigail, porque uma única atitude sábia ainda é capaz de mudar o curso de uma história inteira.